Olá a todos, eu me chamo Dante, sou médico intensivista, sou titulado pela MIB e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre manejo dos germes multiresistentes em UTI. Antes da gente começar a falar dos germes por si só, é importante lembrar os 5 pontos essenciais para a gente evitar esse tipo de infecção na UTI. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a questão da lavagem de mãos. A gente precisa reforçar com a equipe sobre os 5 momentos mais importantes de lavagem de mão, que devem ser feitos antes do contato com o paciente, antes do contato com a superfície do paciente ou com fluidos corporais, depois do contato com o paciente, ou depois do contato com os arredores do paciente. Então, por exemplo, eu vou mexer numa bomba de infusão contínua, eu vou aumentar 1 ml ordinario, eu preciso lavar a mão antes e depois, e respeitar os isolamentos preconizados. Um segundo ponto que é importante, é que eu tenho que evitar o uso inadequado de antimicrobianos. E o último consenso Survival Incept de 2021, eles batem nessa tecla, que para o paciente não chocado, que eu não tenho uma alta probabilidade de sepse, eu posso esperar pelo menos até 3 horas para entender melhor o que está acontecendo, para evitar ficar dando antibiótico de forma desnecessária para esses pacientes e com isso aumentar a pressão seletiva para que as bactérias aumentem suas resistências. Lembrar de dar alta precoce para os pacientes e desinvadir, isso é extremamente importante. Então, tomar cuidado com aquele catéter lá infemoral que você está mandando o paciente para a enfermaria, porque isso aumenta o risco de ele ter uma infecção. A limpeza terminal de leitos é extremamente relevante também, então isso precisa ser bem feito também, principalmente se o paciente é colonizado previamente por germes multiresistentes, e ter uma equipe multi e uma CCH presentes também é importante para a gente evitar justamente uma situação como essa, de bactérias aí resistentes a diversos antimicrobianos com dificuldade imensa em tratar. É importante também a gente ter um antibiotic stewardship no nosso UTI, né? Algum tipo de guardião de antibióticos para a gente conseguir otimizar o nosso controle de infecções, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Através do controle de fonte de infecção, de prescrever os antibióticos quando eles verdadeiramente são necessários, nas dosagens corretas, pelo menor tempo possível, reavaliar o tratamento quando as culturas estão disponíveis, né? Monitorizar também o consumo de antibiótico, educar a equipe da UTI e também apoiar o suporte interdisciplinar. Esses são os elementos essenciais para a gente evitar o uso desnecessário de antimicrobianos na UTI. E por que que isso é importante, né? Isso é importante porque a gente tem alguns guidelines que mostram para a gente melhora de desfecho desses pacientes quando isso é seguido. E esse é um deles, é um guideline de stewardship de antibiótico, foi publicado na Clinical Infectious Diseases em 2016, e eu separei algumas recomendações interessantes para vocês que podem ser utilizadas também no ambiente de UTI. Então, às vezes, a gente consegue deixar o paciente internado, se ele estiver bem clinicamente, não estiver muito chocado e com trato gastrointestinal utilizável, deixar esse paciente com antibióticos orais, por exemplo. A gente pode, no contexto de uma infecção respiratória, que a gente está suspeitando de ser viral e está na dúvida se é bacteriana, pedir um painel viral respiratório, porque se crescer algum vírus, a gente fica mais tranquilo em deixar esse paciente sem antibiótico. A gente pode utilizar a procalcitonina justamente para a gente definir se realmente aquilo que está acontecendo com o paciente é uma infecção bacteriana, ou até mesmo definir a suspensão de antibióticos. A gente deve medir custos, porque com certeza quando a gente mostra para a nossa equipe a utilização, o valor que a gente gasta com antibiótico, principalmente os de nova geração, a equipe fica receosa de fato de prescrever de forma desnecessária as medicações e também lembrar de avaliar quando é necessário dar esse tipo de medicação para os doentes em cuidados paliativos. Com relação à procalcitonina, a gente utiliza o valor de corte de meio para a gente definir a conduta. Então, se eu estou com um valor, se eu estou com uma probabilidade pré-teste intermediária daquele doente estar infectado por uma bactéria, e eu quero ter certeza disso, eu posso dosar uma procalcitonina, porque se ela vier acima de meio, eu estou autorizado a dar antibiótico. Por outro lado, se ela vier com um valor menor que meio, eu posso ficar tranquilo de que o que está acontecendo com o paciente não é uma infecção bacteriana. E o mesmo vale para continuar ou para suspender antibiótico. Se eu estou dando antibiótico para o paciente, ele tem uma melhora clínica, a procalcitonina reduz mais de 80% e fica com um valor menor que meio, eu fico bem tranquilo em suspender antibiótico. Por outro lado, se a procalcitonina sobe ou não cai, eu tenho que pensar em talvez trocar esse antibiótico porque a minha bactéria talvez não esteja sendo coberta. O que é importante a gente deixar bem claro aqui é que a utilização da procalcitonina ela deve ser feita em situações de probabilidade pré-teste intermediário. Quando a probabilidade pré-teste é muito baixa, a chance de eu ter um falso positivo ela é alta. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso.
Por outro lado, se eu tenho um paciente que está chocando na minha frente, fazendo febre de 40 graus, com claros sinais infecciosos, também dosar procalcitonina não é adequado, porque se ela vier baixa, eu não vou deixar de dar antibiótico, lembrando que essa proteína ela pode demorar de 6 a 12 horas para ela se alterar. Então, esse exame é interessante quando a gente está meio na dúvida, realmente está acontecendo com o paciente é uma infecção bacteriana ou não. Com relação ao PCR, a gente não recomenda a utilização de dosagem de PCR de rotina para os pacientes da UTI. Isso já foi visto que não é uma prática custo-efetiva. Entretanto, para alguns cenários, ela acaba sendo interessante, principalmente porque a sensibilidade dela é alta e ela tem um valor preditivo negativo alto quando ela vem baixa, ou seja, quando tem valores bem reduzidos, eu posso ficar tranquilo de que, de fato, o meu paciente não esteja infectado por uma bactéria. Isso é válido principalmente no DPOC exacerbado. A gente tem esse estudo do New England mostrando para a gente que os pacientes que tinham critérios de Antoniensen de 2 ou 3, ou seja, que tinham pelo menos 2 dos seguintes critérios, piora da dispneia, aumento do volume de escarro e alteração da sua coloração, que quando esses pacientes eles tinham uma PCR menor do que 20, no caso de menor do que 20, no caso de 3 critérios de Antoniensen positivos, e menor do que 40, no caso de 2 critérios positivos, eu poderia ficar tranquilo e não dar antibiótico para esses pacientes, de forma que eu reduzi a minha taxa, o meu uso de antibióticos, e esses pacientes tiveram desfechos parecidos. Então, essa é uma ferramenta interessante para a qual eu posso usar PCR, e não necessariamente para ficar seriando e vendo a cada pequeno aumento de PCR e pensando em no antibiótico. Já está bem estabelecido em estudos que não tem evidência em desfechos duros para os pacientes. Com relação ao que foi falado sobre antibióticos orais, também é uma prática interessante. Então, esse é um estudo do New England que mostrou para a gente que a partir da terceira semana de tratamento de pacientes com endocardite, desde que esses pacientes eles estivessem estáveis, eu poderia lançar mão de antibióticos orais e esses pacientes eles tinham desfechos semelhantes aos pacientes que receberam antibiótico endovenoso por todo o tratamento, e também eu conseguia, com a utilização dessa prática, de dar alta mais precoce para esses pacientes. Então, essa é uma forma também de eu poupar os antibióticos endovenosos, reduzir custos, e também a gente nota que, pelo menos na situação de endocardite, não houve uma alteração importante de desfecho quando eu optei por continuar e terminar meu tratamento com antibióticos orais. E, por fim, com relação a tempo de tratamento, a gente tem cada vez mais estudos mostrando que cursos mais curtos de antibióticos são seguros e, às vezes, até mais benéficos do que cursos mais longos. Então, esse é um estudo chamado Stoppage Trial, ele foi feito em 2015, foi publicado no New England também, tá? E ele é um estudo que compara em pacientes com sepsis de foco abdominal com necessidade de abordagem cirúrgica. Se você dá o antibiótico por 4 dias versus 8 dias, os pacientes eles evoluiriam bem da mesma forma. E o que esse estudo mostrou foi que, para os pacientes que não estavam muito graves, e cuja cirurgia inicialmente feita tenha sido resolutiva, ou seja, o paciente teve um abdômen agudo perfurativo, operou, resolveu, não teve que reabordar, para esse tipo de paciente, utilizar o tratamento por 4 dias de antibiótico foi equivalente a utilizar de 8 dias. E ainda digo mais, esses pacientes que foram tratados por 4 dias, eles receberam alta mais precoce do que os que ficaram todo esse tempo internados e receberam mais tempo de antibiótico. O que mostra também que algumas situações como pneumonias não graves, que você pode tratar por 5 dias, ou infecções urinárias não graves, que você pode tratar por 3, você está autorizado a usar antibióticos por menor período de tempo, e com isso também reduzir a pressão seletiva nessas situações. Com relação à multiresistência, esse é um mapa cujos países em vermelho, eles mostram uma disseminação de KPC endêmica nesses países, né? Então, esses países, eles são endêmicos para KPC, são notórios pela multiresistência, e esse mapa ele só mostra com relação a KPC do tipo 1, que é uma produtora de uma serino-beta-lactamase, tá? Então, notem que o Brasil, infelizmente, nesse cenário, ele é um país que ele é endêmico para KPC, e que a KPC, por si só, é um grande problema da multiresistência, porque a gente tem poucas opções para tratar esse tipo de infecção. Esse aqui é um estudo transversal do município de São Paulo, que avaliou o perfil de resistência de algumas enterobactérias na nossa capital. E o que ela mostrou é que a gente tem um perfil de resistência bem preocupante. Os Acinetobacter, por exemplo, eles têm um perfil de 90% de resistência aos carbapenêmicos, enquanto que a Klebsiella tem esse mesmo perfil de 63%, e para a polimixina B, que é usualmente no serviço público, em locais com menos recursos,
é a última opção terapêutica para esse tipo de infecção, 14% das cepas de Klebsiella já são resistentes às polimixinas, tá? Além disso, a gente tem outros perfis preocupantes também, como na Pseudomonas, nas bactérias do grupo MySpace também, com 45% e por volta de 10 a 15% de multiresistência também. Finalmente, a gente vai falar também do gene MCR1, que é um gene plasmidial transmitido facilmente entre as bactérias e que é um gene que confere resistência à colistina ou às polimixinas, né? E que esse gene, ele infelizmente acaba ceifando o nosso último recurso que a gente tem para tratar essas infecções multiresistentes. Então, esse gene no Brasil, infelizmente, ele não está livre dele, ele é relativamente comum. E como a gente já viu aqui no outro slide, cerca de 14% das nossas KPCs elas são resistentes à polimixina também, o que traz um grande problema para tratamento, em especial das infecções de corrente sanguínea. Porque, por exemplo, os aminoglicosídeos e a tigeciclina, quando as bactérias KPC são sensíveis a eles são péssimos antibióticos para infecção de corrente sanguínea. Se a gente continuar dessa forma e não tomar nenhuma medida, em 2050 a gente vai ter cerca de 10 milhões de mortes todos os anos por conta da multiresistência. Porque ao mesmo passo que a gente desenvolve antibióticos novos para tratar essas infecções, as bactérias adquirem resistência muito rapidamente a esses novos antimicrobianos e a gente não muda a nossa cultura de prevenção e de antibiotic stewardship, o que faz com que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a gente tenha sérios problemas com relação a isso. Quando a gente fala de antibióticos, é importante a gente deixar claro que o espectro desses antibióticos não necessariamente que tem a ver com o que é utilizado para bactérias multiresistentes. Então, por exemplo, aqui nessa situação, a gente tem antibióticos que têm pouco uso para bactérias multiresistentes e tem pouco espectro, como a oxacilina, que basicamente vai pegar Staphylococcus aureus, oxacilinas sensíveis e alguns germes gram-positivos da comunidade. Por outro lado, a gente tem aqui a colistina, que apesar de ela ser bastante usada para germes multiresistentes, o espectro dela é muito pequeno, ela vai pegar basicamente E. coli, Klebsiella, Cineto, Pseudomonas e Enterobacter. Por outro lado, a gente tem a ceftriaxona, que é um antibiótico de grande espectro, mas que não tem uma ação muito boa para germes multiresistentes. E aqui a gente tem os novos antibióticos com enzimas de beta-lactamases avançadas, e o cefderocoque vai acabar tendo ação contra todos os gram-negativos, e a gente vai comentar um pouquinho dele na segunda parte da aula. Lembrar que esse gráfico que eu mostrei para vocês, ele não está levando em conta o perfil de efeitos colaterais desses antibióticos, tá? Então lembra que todos esses antibióticos eles podem gerar efeitos colaterais importantes e graves, e até mesmo que possam prover um certo risco de óbito para o paciente. Aqui a gente tem uma foto de um paciente que desenvolveu uma síndrome de Stevens-Johnson, secundário de um beta-lactâmico, e aqui um paciente que desenvolveu uma colite pseudomembranosa por clostridiose difícil secundária à utilização de clindamicina. A gente vai falar agora sobre os mecanismos de resistência dos gram-positivos, tá? Essa, então, é a nossa primeira parte da aula. Na segunda parte, a gente vai falar sobre os gram-negativos. Com relação aos gram-positivos, a gente vai falar inicialmente sobre estafilococcus, que podem ser coagulase positivo. Esse aqui é o nosso teste de coagulase. Quando esse teste de coagulase é positivo, eu estou diante do Staphylococcus aureus. E também a gente tem os estafilococcus coagulase negativos, que são germes, em geral, pouco virulentos. Existem várias espécies que algumas vezes quando a gente encontra esses germes em culturas, eles simplesmente são contaminação e não necessariamente que o paciente está infectado por eles. E aqui a gente tem vários exemplos e o mais conhecido de todos eles é o Staphylococcus epidermidis. Quando a gente fala do Staphylococcus, existem vários mecanismos de resistência. Então, hoje em dia, praticamente todos os estafilococcus vão ser portadores das penicilinases, tá? Que são enzimas que clivam o anel beta-lactâmico, que faz com que ele tenha ação na parede celular e que tenham o seu efeito bactericida em cima dessas bactérias. Alguns deles, que vão ser os estafilococcus meticilinas resistentes, vão ter as oxacilinases também, que fazem com que a gente perca o nosso principal antibiótico, a oxacilina, para tratar esse tipo de infecção. Além disso, em alguns casos de estafilococcus, que são mecanismos mais raros de resistência, a gente pode desenvolver resistência aos glicopeptídeos. O mecanismo mais comum de resistência é o engrossamento da parede celular, tá? Então, que é visto aqui no VISA, que é o estafilococcus com resistência intermediária à vancomicina,
que faz com que a bactéria tenha um espessamento da parede de peptidoglicano, o que faz com que a vancomicina tenha menos ação sobre esses germes, o que faz com que eu tenha que trocar o antibiótico, às vezes aumentar o seu nível sérico para eu ter uma ação adequada. Por outro lado, isso aqui já é bem mais raro, eu posso ter o Staphylococcus aureus resistente à vancomicina. E aí é um mecanismo de alteração de sítio de ligação. Então, a vancomicina ela funciona como mecanismo de chave e fechadura. Então, eu tenho a minha chave, que ela vai se conectar aqui, que é a vancomicina, que vai se conectar na fechadura do D-ala-D-ala, né? Quando eu tenho uma alteração de sítio de ligação para um D-ala-D-lactato, isso não consegue mais entrar na chave da vancomicina, e com isso a bactéria adquire resistência a esse antibiótico. Lembrando que a resistência à vancomicina nos estafilococos, ela felizmente ela é bastante rara na nossa população e no mundo como um todo. Além disso, eu posso também ter a resistência adquirida aos macrolídeos e às lincosamidas, né, que são modificações no álbum de ligação no ribossomo codificado pelo gene RA. Com relação a isso, eu posso realizar o D-teste. Então, o que quer dizer esse D-teste? Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque esse não é o escopo da aula, mas se eu coloco basicamente um disco de eritromicina e de clindamicina na placa de Agar, e se eu tiver resistência a um desses antibióticos, eu posso saber, como o mecanismo de resistência é semelhante, que eu também tenho resistência ao outro. Então, quando eu vejo no antibiograma do Staphylococcus aureus que ele é resistente à eritromicina ou à clindamicina, eu não posso dar os dois antibióticos por conta desse mecanismo de resistência. Por fim, os Staphylococcus coagulase negativos, quando eu encontro eles em cultura, eu devo inicialmente encarar eles como contaminação ou colonização. Em caso de culturas positivas persistentes, eu devo tratar. Porém, essas infecções elas são de baixa virulência, por outro lado, na grande maioria das vezes, elas são resistentes à oxacilina. Então, eu fico bastante limitado no tratamento dos coagulases negativos a utilizar basicamente a vancomicina e outros antibióticos mais modernos e com, obviamente, perfis de efeitos colaterais maiores para tratar esse tipo de infecção. Por outro lado, quando eu falo dos enterococos, eu tenho várias espécies. Tá? As principais que vão ser as mais comuns na UTI são o Enterococcus fecalis e o Fecium. Existem várias infecções possíveis que esse tipo de germe pode causar. Eu posso ter infecções do trato urinário, bacteremia endocardite, infecções intraabdominais, meningites, infecções de pele, partes moles e osso, e a infecção pulmonar, por outro lado, ela é bem mais rara. Quais são os mecanismos de resistência? Então, quando eu tenho resistência a beta-lactâmicos, eu vou ter alteração de PBP5, tá? Quando eu comparo a resistência à ampicilina, que no caso é o beta-lactâmico de escolha para tratar os enterococos, entre o Enterococcus fecalis e o Enterococcus faecium, a prevalência de resistência à ampicilina no Enterococcus faecium é de 95%, enquanto que no fecalis é apenas de 5%. De tal modo que se eu isolo o Enterococcus faecium em hemocultura, eu já estou autorizado a tratar esse germe com vancomicina, porque existe uma chance muito grande de ele ter essa alteração de PBP5 e, por esse motivo, ser resistente à ampicilina. Por outro lado, essas bactérias elas podem também adquirir resistência aos aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos eles vão ser importantes no tratamento do enterococo quando eu uso eles em sinergismo com o beta-lactâmico, principalmente no tratamento das endocardites. Então, a resistência aos aminoglicosídeos ela pode ser em nível moderado, que pode ser por baixa permeabilidade da parede celular desses germes, que pode ser superada com uma penicilina, então foi isso que eu expliquei para vocês, através do uso de terapia combinada, tá? Por outro lado, ela pode ser resistência de alto nível, que é por alteração de sítio de ligação ribossômica, que é o mecanismo pelo qual os aminoglicosídeos agem, ou devido à produção de enzimas inativadoras do aminoglicosídeo, que aí não adianta eu fazer essa dupla terapia em associação com beta-lactâmicos. Da mesma forma, os enterococos, se por um lado os estafilococos, eles raramente expressam resistência à vancomicina, e esse mecanismo não é incomum nos enterococos, gerando o famoso VRE, o Vancomycin Resistant Enterococcus, tá? Então, por que isso ocorre? Ele pode ocorrer por vários genes, entre eles os genes VA, VAN-A, VAN-B e VAN-C. O VAN-A ele vai conferir resistência à vancomicina e à teicoplanina através do mecanismo plasmidial, geralmente em Enterococcus fecalis e faecium.
tá? O VAM-B, ele confere também resistência à vancomicina a partir de mecanismo plasmidial, também em fecálias e fécil. E o VAN-C, ele vai conferir resistência à vancomicina intrínseca do Enterococcus gallinarum e cassiflavus, tá? Lembrar que, mais uma vez, o mecanismo de resistência do enterococo do VRE, ele é muito semelhante ao Staphylococcus. O que muda é que, em vez de ele ter obrigatoriamente um D-ala de lactato, ele pode expressar um D-ala de qualquer outra proteína, qualquer outro aminoácido, perdão, e isso levar, então, a uma alteração de chave fechadura que também faz com que o enterococo seja resistente e que a vancomicina não consiga agir no contexto de tratamento dessas infecções. Então, se por um lado o mecanismo de resistência à vancomicina é bastante raro no Staphylococcus, ele é relativamente comum no enterococo, que limita bastante a terapêutica a esse tipo de infecção, e a gente fica limitado nas infecções de corrente sanguínea, basicamente a linezolida e a daptomicina. Por fim, a gente vai comentar também um pouquinho sobre a colite pseudomembranosa, que ela é causada pelo Clostridioides difficile, que ela é uma bactéria, um bacilo gram-positivo, e não um coco gram-positivo. Então, o Clostridioides difficile, ele é o agente etiológico da colite pseudomembranosa, né? E a definição de caso ela se dá pela presença de diarreia ou megacolon, ou uma ileite severa com um teste laboratorial confirmatório ou evidência de pseudomembranas no exame endoscópico ou histopatológico. A gente define a doença grave como a leucocitose importante, acima de 15.000, com alteração da função renal, com creatina acima de 1,5, e a doença fulminante quando aquele paciente tem choque com instabilidade hemodinâmica ou tem íleo e megacolon com altíssimo risco de perfuração e necessidade de abordagem cirúrgica, até mesmo com colectomia total. Quais são os fatores de risco para essa doença? Então, idade mais avançada, presença de comorbidades, um período de hospitalização prolongado, utilização de antibióticos, aqui são vários antibióticos que podem causar, e os de maiores riscos são as cefalosporinas de terceira e quarta geração, as quinolonas, os carbapenêmicos e a clindamicina, utilização de quimioterapia, imunossupressão, qualquer cirurgia do trato gastrointestinal ou doenças inflamatórias intestinais. Então, como é que acontece essa infecção? Então, o paciente ele é colonizado por esporos de Clostridioides difficile, só que ele tem uma flora normal de uma microbiota intestinal que inicialmente protege da proliferação dessas bactérias. Quando a gente tem a utilização de antibióticos, eles acabam reduzindo essa flora normal, o que faz com que os esporos dessas bactérias se tornem bactérias ativas. Essas bactérias provocam a liberação de enterotoxinas, que acabam destruindo os enterócitos e fazendo com que linfócitos e neutrófilos sejam recrutados para o tratamento dessa lesão e formem as pseudomembranas e causem diarreia e os sintomas da doença por si só. Alguns pontos importantes dessa infecção. Então, quando que a gente vai suspeitar? Quando o paciente tiver mais de 3 episódios de diarreia líquida, tá? Quadros graves não necessariamente evoluem com diarreia, podem evoluir com distensão, sintomas sistêmicos, megacolon tóxico. O diagnóstico é feito através das toxinas positivas, mas que tem baixa sensibilidade. Então, quando eu tenho um quadro com alta suspeita de Clostridioides difficile, com toxina negativa, mesmo assim, em alguns casos, vale tratar, especialmente se não tiver acesso ao PCR, que é o exame padrão ouro para diagnóstico dessa infecção. O doente ele tem que ser isolado, lembrar que álcool gel não mata os esporos, que a gente tem que lavar a mão com água e sabão, e que tem cepas resistentes ao metronidazol surgindo nos Estados Unidos. Então, quais são os métodos diagnósticos? São vários. Os principais que a gente tem no nosso meio são o teste rápido, tá? Ou a toxina e o PCR. Então, se a gente tem uma clínica sugestiva, a gente faz o teste rápido, que pode ser com toxina ou com um teste antigênico. Se esse teste vier positivo, eu vou tratar. Se vier negativo, eu vou avaliar o PCR. E se eu não tiver, e o paciente tiver uma alta probabilidade de pré-teste de ter infecção, que pode gerar um falso negativo, eu também tenho que tratar. Como é que é feito o tratamento? Como eu falei para vocês, pode ser feito empiricamente. Eu vou suspender os antimicrobianos causadores da infecção por Clostridioides difficile, se possível. Nos casos leves, vou tratar com metronidazol via oral 500 mg de 8 em 8 por 10 dias. E nos casos graves, eu vou lançar mão da terapia dupla, que deve ser feita com metronidazol endovenoso, 500 mg de 8 em 8 horas, associado a vancomicina 125 mg VO de 6 em 6 horas. Lembrar que a vancomicina endovenosa não tem efeito, porque ela não consegue passar da serosa para a mucosa do trato gastrointestinal, então não consegue agir onde o Clostridioides difficile está.
Ou vancomicina 500 miligramas via retal de 6 em 6 horas por 10 a 14 dias, em dupla terapia com metronidazol. E também vou precisar fazer uma avaliação cirúrgica para ver se em casos extremos o paciente não vai ter indicação de colectomia. No caso de recidivas, então essa é uma infecção que, infelizmente, apesar de a gente tratar, ela acaba voltando e recidivando de uma forma frequente. A gente tem as seguintes opções de tratamento. Então, eu posso utilizar o mesmo tratamento anterior que o paciente teve resposta. Caso o paciente tenha uma nova recidiva, apesar disso, eu posso fazer um tratamento com retirada lenta de vancomicina viol, com lento de cimamento até completar 2 meses, e eu posso lançar a mão do transplante de fezes também. E lembrar que o critério de cura, ele é clínico, não tem que solicitar PCR ou toxinas de rotina para confirmar a cura, porque elas vão vir positivas por muito tempo. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês na primeira parte da aula, com uma introdução e com mecanismos de resistência de gram-positivos. E aí não percam, então, a nossa segunda parte da aula, que eu vou falar sobre os gram-negativos e sobre as novas terapias antimicrobianas que estão sendo desenvolvidas para tratar esse tipo de infecção. Até logo!